Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola no Momento, podcast sobre a NBA, à portuguesa. Comigo tenho Dom Lucas, o regressado. Aí está ele. Como estás? Estou bem, João Diniz, estou bem. Com saudades tuas, pá. Saudades Ah, tuas, olha. muita coisa para falar, temos muita coisa para falar. Muito mesmo. Uma Coca-Colinha é a minha honra. Pois. Pá, muito bom. Olha, as pessoas que estão a ver o podcast não sabem, né? Mas eu estou a ver de viva voz e tu foste de férias. As pessoas que estão a ouvir, dizes tu. As pessoas que estão a ouvir não sabem, mas eu estou a ver-te. Uhum, Não de viva voz, mas de viva pele, não é? uhum. E tu estás com um bronze de quem não foi para o norte da Europa, estás com um bronze de quem foi, tipo, sei lá, para o Brasil, no máximo para o Algarve, estás a ver? Não, mas tive 11 dias quase no Círculo Polar Ártico. Estive numa bela ilha chamada Islândia. E que tal? E, epá, país marado. Quer dizer, não é marado. Marado é Coreia do Norte. Mas Mas marado no bom sentido ou no mau sentido? no sentido de ser singular, estás a ver? Porque é difícil hoje em dia viajares para um país em que eles claramente são europeus, portanto têm muito dos mesmos valores e cultura que tu e serem tão diferentes de ti. Quando vais a Paris ou a Barcelona ou a Londres, somos todos um bocado iguais uns aos outros. E ali é uma ilha que é 10% maior que Portugal. Eu dei a volta à ilha em 10 ou 11 dias, fiz 2.800 quilómetros e a população é de Lisboa cidade, são 600 mil pessoas ou 700 mil pessoas, portanto fazes centenas de quilómetros sem ver nada. É uma ilha onde a natureza é mesmo rainha, estás a ver? Vês os verdes mais verdes que já viste, as cascatas brotam por todo lado, as paisagens, fazes guias 150 quilómetros sem ver nada a não ser paisagem e ovelhas, e portanto é um sítio onde tu sentes convidado pela natureza a estar, estás a ver? Não há construção acima de 4 ou 5 andares, é o país mais seguro do mundo há 15 anos consecutivos, portanto aquilo é carros destrancados. E eu fiquei em casa de algumas pessoas, será uma história para outro dia, mas fiquei em casa de algumas pessoas e é tipo, olha como é que fazemos para check-in, não sei o quê, isso a chave está debaixo do tapete, numa casa, ou... não, a porta das traseiras está aberta, nós não estamos em casa, nós estamos na Califórnia, mas a porta das traseiras está aberta, podes entrar. Portanto, é um país assim, marado. Acho que tenho um amigo que viveu acho que foi na Islândia, estão todos em imaginar. Outros meus amigos mais marginais, vamos chamar assim, e ele trabalhava no... Marginais na periferia da tua amizade, não na delinquência. Vamos pôr as coisas em... Vamos pôr as coisas no... Ah, pá, e ele tinha uma história ótima, porque nesses países nórdicos também tinha quando fui à Suécia, porque tipo, na altura, não estou a dizer que não há crime na Suécia, claro que há, mas os mitras suecos não são bem iguais aos mitras portugueses. Então, uma vez entrou um mitra no dormitório onde eu estava a viver e havia um. Pá, eu vivia com gajos que eram tipo do rugby, estás a ver? E essas coisas, entrou lá um mitra, pá, o gajo levou duas bofetadas logo, estás a ver? Logo, e foi-se embora. E este meu amigo, acho que estava a viver numa casa a trabalhar para uma empresa e despediu-se, e a empresa quis acelerar o seu processo de saída. Então mandou duas pessoas para tentar tirá-lo da casa mais cedo, Uhum, não cumprindo com o que estava prometido. uhum, Epá, e não correu bem, estás a ver? Não correu bem logo porque, ou seja, eles não têm capacidade de manter depois a ameaça, estás a ver? Porque depois há uhum. sempre algum gajo mais maluco do que eles. Pronto. Sim, Mas, yeah, mas yeah. E não comida, não são. comeste aquele peixe que cheira mal, que um gajo vomita-se Isso é, todo só de... isso é sueco, não é islandês? Não é sueco? Não é islandês, achei que era sueco. Aquele que abres a lata e toda a gente se vomita. Sim, toda a gente vomita, vou à Isso procura. é sueco. Eles são, sentes o isolacionismo dos gajos, estás a ver? Eles não são afáveis, tipo restauração e não sei o quê, eles são extremamente competentes. E depois, quando estás mais do que 5 ou 10 minutos a conversa com eles, consegues começar literalmente a quebrar algum gelo, mas não No esperes fundo são aquele. ingleses, no fundo são ingleses. Não, não porque não tem o sentido, não porque não tem o sentido de humor Não tem inglês. sentido de humor, não tem Não, sentido de não humor. tem mesmo sentido de humor. São diferentes nisso, são germânicos, são vikings, Yeah. é um povo mesmo diferente, super competentes, nada a dizer, não te faltam à educação e não sei o quê, mas tentas mandar um sorriso ou meter-te com os gajos e eles perguntam, mas quem é que dá autorização para Sim, seres, sim. para seres latino para cima de mim? Essas latinices, estás a ver? Essas latinices. Comer, João Diniz, é o país mais caro onde eu já estive. A sério? É estúpido.
É estúpido, é estúpido. Estamos a falar tipo de uma sopa para a Amélia, 2 hambúrgueres e uma imperial, 100 paus. E eu- Não tens noção, não tens noção. e nem Não, sequer vou assumir que não era a melhor sopa da história e não eram os melhores hambúrgueres da história. não, porque eles metem têm aquela merda que tem mania das natas na sopa, pá. Aquilo é chato, estás a ver? O hambúrguer não é mau porque eles têm boa carne, porque os animais, pá, é um país, para teres noção, as ovelhas andam lá à solta, literalmente à solta. À solta. Nós, mas essas ovelhas são de quem? Depois para a borda da estrada, as ovelhas estão todas marcadas, estão com brinco, estão com etiqueta. Estas ovelhas são de quem? Então aqueles depois, em setembro, têm aí não é um feriado, mas é um evento, que é o Retiro, em que todos os pastores juntam as ovelhas e depois distribuem-nas pelos seus donos. Estás a ver? Portanto, Ok. a ovelha do Dinis vai para o terreno do Lucas, não há problema. Tipo, Depois caça ao tesouro das ovelhas. Estás a ver? em setembro fazemos contas. Eles têm alturas do ano em que têm mais ovelhas que pessoas que na ilha. Portanto, muita ovelha, muito cavalo. Eles de comida têm bom borrego e comi. Tem muito bom borrego. Epá, e depois 300 euros para comer borrego. epá, tu fazes um restaurante normalíssimo e os pratos principais começam em 35 paus. Mas o restaurante. Não, não, não. Tipo, Estás no Mónaco, primo. não. Estás no Mónaco. É, Nunca vi nada assim. Tu tomar um pequeno almoço fora é uma aventura, porque são tipo 2 tostas e 3 bebidas. Nós dividimos 2 tostas com a Amélia e 3 bebidas e foram 60 euros. Foi ia mesmo. bem. Portanto, Porra. fizemos muita vida de apartamento, Portanto, cozinhar em casa e não sei o quê. uma rapazinha de fome. Uma rapazinha de Não, fome. claro que não passei fome, mas que não tenho, não é o país gastronomicamente mais rico e também não tive grandes experiências, mas provei truta, provei arenque, provei o serenque deles, o salmão deles, comi peito de cisne, Sabe o uma quê? coisa. Hum, imagina, é o... Frango? Não, Perdiz? é de pato, imagina, é o, é Pato? Ok, o, é, sim. é o, é o javali dos patos, estás a ver? Um bocadinho O jaba- mais, um Certo, sabor, um, certo, sa- um certo. Faz sabor, um sentido. sabor um bocadinho mais selvagem, um bocadinho mais rijo, mas era só curado, não estava cozinhado, portanto estava bastante bom. Está-se bem. Mas já mamaste sardinhas. Este bronze foi porque aterrei na quinta-feira às 9 da noite e à 1 da manhã estava no Algarve. Porra. Para aproveitar o É resto das férias. segunda-feira, este gajo tem tipo 4 dias de bronze e está aqui, parece o Romário. Este gajo está aqui à minha frente. Este gajo está à minha frente, parece o Dois, Romário. 2 dias e meio, 2 dias e Puta, meio. não digas a ninguém que és inglês, meu. Isso não faz sentido, estás a ver? Esse bronze não faz sentido nenhum. Epá, e depois é isto, é muito isto, é muito isto. E quando me fui embora, os Spurs tinham feito 2-1. O que é que aconteceu? aconteceram, aconteceram aí uma série de coisas. Aconteceram aí uma série de coisas. Olha, pá, o que é que eu tenho para te contar? Festas no Montijo este fim de semana. Um clássico. Eu sou fã. Sabes que é diferente. Estás nas festas do Montijo vivendo no Montijo e depois agora eu vivi lá uns anos, né? Uhum. E agora voltei para cá e é sempre diferente, mas é sempre, não sei porquê, estou a tentar decidir se é melhor viver lá ou se é melhor tipo não estar lá e voltar tipo, e depois vês toda a gente, estás a ver? Vês toda a gente que não vês, tens Uhum. ali uma sequência de cumprimentos, estás a ver? De malta tipo, oh, espera aí, já não vejo estas pessoas há 10 anos, coisas que tipo, pá, já não te vi há 15 anos, essas merdas que acontecem. Seres lá e quase receberes o pessoal na festa, ou seres uma espécie de homecoming king quando aparece para a festa? Não diria Homecoming King, mas diria tipo ter saudade. É bom ter saudades de casa e depois tipo conseguir ir a casa, estás a ver? E Uhum. então acho que esse feeling pá, é ótimo, estás a ver? Ir aos sítios onde eu ia, não só quando era puto, mas também nos últimos 5 anos que vivi lá e ser bem recebido na mesma, e seja a comer sardinhas, seja a comer o melhor Eu posso, robalo, eu o posso melhor já, eu robalo posso, que comi na vida, assim. Eu posso já, é segunda-feira, vamos com 9 minutos e 18 segundos e posso já Sim, ser cancelado, porque tu vais levar isto a bem, mas tenho a certeza que vou haver ouvintes que não vão levar isto a bem. Quer ok. dizer-te, a melhor parte de ter saudades de casa é querer dizer que não moras no Montijo o resto do ano. Há um lado da minha vida, há um lado da minha vida aqui em Lisboa. Eu gostei muito de viver no Montijo durante a pandemia, estás a ver? Foi fixe. Estás perto de casa, estás perto De da certeza. tua família, o meu sobrinho nasceu, tipo, é fixe nesse aspecto. Lisboa, Lisboa, era, Lisboa era o pior sítio de Portugal para estar durante a pandemia, Yeah, provavelmente. e tenho saudades disso, dessa proximidade mais com a minha família e não sei o quê. Porque apesar de estar em Lisboa, tipo, depois é muito fácil tu, pá, meteres por outra vida aqui, tipo, fazeres outras Claro. coisas. Por outro lado, Lisboa tem
pá, tem muitas coisas a acontecer e para um gajo que é curioso e gosta de experimentar tudo e não sei o quê, como é o meu caso, tipo, vais ao teatro todas as semanas, ou vais ver stand-up, ou vais tipo jantar fora, e tu não consegues ainda ter isso nas cidades, pelo menos numa cidade como a Montijo. Com muita mágoa minha, atenção. Mas pronto, lá os meus amigos de sempre. E pá, voltei à pizzaria que ia quando era puto, estás a ver? Que é a pizzaria Bela Pizza, tinha várias características, nomeadamente uma delas ter sempre Scorpions a dar um, um concerto de Scorpions ou da Anastasia a dar tipo no ecrã Na VH1. ou no projetor que estava assim para a parede, estás a ver? É bom que a pizza seja muito boa. Pá, e são umas pizzas, eu não sei se temos malta na Madeira que nos ouve, mas as pizzas desta Bela Pizza são tipo as pizzas de uma pizzaria que eu acho que é muito conhecida na Madeira, no Funchal, que é a Papa Manuel. Que são umas pizzas cuja massa é meio bolo, não é bem massa de pizza, estás a ver? Porquê? Porque o dono da Bela Pizza era madeirense, estás a ver? Era madeirense. Então, eu acho que vem daí, tipo, por exemplo, o pão de alho é tipo bolo do caco, é bolo do caco com alho ou queijo e não sei o quê. Então, pronto, são as pizzas da minha infância, ao ponto de, e agora com isto depois termino para falarmos da NBA, eu quando era miúdo comia sempre uma pizza com o meu pai, que era a pizza de presunto e fiambre, que não havia nem emenda, era só uma pizza que eu pedia, e o presunto vai ao forno, ou seja, o presunto vem assim tostado, não é aquelas modernices agora, que o presunto vem cru por cima. E pedi essa pizza ali, e quando veio à mesa, a senhora diz, esta eu já sei para quem é que é, estás a ver? E depois pôs à minha frente. Eu acho que esse quentinho é bom, estás a ver? O gajo não tem muito isso aqui em Lisboa. O gajo não tem muito isso aqui em Lisboa. Então, foi fixe. Foi ótimo. Por causa das pizzas, fizeste lembrar outra coisa da Islândia, que é eles tiveram presença norte-americana, como qualquer país do mundo praticamente teve presença norte-americana, e tem turismo americano muito forte, e canadiano, eles estão ali 4 ou 5 horas, portanto tem muita visita da América do Norte e são altamente influenciados por eles também na gastronomia. Tu vais a um supermercado e os molhos, os temperos, os cachorros quentes são uma cena na Islândia, tipo bancadas de rua com um Também sítio são, obrigatório. também Um são sítio na obrigatório. Suécia. Também Um são sítio na obrigatório Suécia. onde tens que ir a Reykjavik é comer um cachorro quente, estás a ver? Tem uma hamburgueria que é toda croma e Aliás, portanto, eu acho que a eles IKEA, são um quando bocado veio para cá, americanizados na comida. não sei se lembras da IKEA quando veio para cá, não sei se ainda há, mas isto havia em bué de sítios na Suécia, que é, tu tinhas sempre uma cena, uma ceninha com cachorros, com as salsichas assim deitadas, meio a rodar, e com a cebola frita que metias por cima, que os gajos, eu passei a curtir cebola, eu não sabia que aquela cebola existia, antes de ir a Erasmus. Como assim, É tão bom. esta cebola frita só por cima do cachorro? Não há batatas fritas, não é assim que eles comem o cachorro, eles comem com a cebola frita. E eu acho que a IKEA, quando veio para cá, isso havia nas lojas, não sei se ainda há, já não vou comer ao IKEA há algum tempo. Mas calculo que seja assim uma cena nórdica. Pá. Bom, E pronto, estou a tentar recuperar financeiramente dessa viagem porque não só teve esse aspecto como, teve uma viagem um bocadinho desastrada. Para quem me estiver a ver no YouTube, estou com estes fones de gamer que são propriedade da minha entidade patronal, porque na primeira casa onde tive, deixei os meus fones. Entretanto, já sei que lá ficaram, vão mandar pelo correio. olha, grandes bacanas. Lá está, cena boa de ser na Islândia e não ser tipo. Yeah. Eu não vou dizer um país estrangeiro, vou só dizer Portugal. Pronto, porque eu tenho medo de ser um país estrangeiro e de ser acusado de alguma coisa, só dizer Portugal. Eles deixaram-me fazer a viagem toda, estavam caladinhos a ver se eu me esquecia. Depois ontem é que lhes mandei mensagem, eles devem ter pensado, isto se calhar tem os Find My Phones e sabem que estão aqui em Reykjavik algures, Sim, então vou mandar ainda isso. manda aqui um bocado, ainda vem aqui alguém. Primeiro vulcão que fui visitar, a câmara caiu-me do pescoço, vou ter despesa. Passado 3 dias, vou visitar, vamos a ir a uma cascata. Depois a ir a uma cascata, quando tens que andar 500 metros ou 1 quilómetro, com uma miúda de 2 anos atrás, não é 10 minutos para cada lado, é 40 Não minutos é, para cada lado, porque é a pé, é cola, é cavalitas, já não quero ir, afinal quero ir, aquelas coisas. Estava com o casaco aberto, o Revolut ficou nessa cascata. E, e pá, ia 2 terços na viagem, num estacionamento de um glaciar qualquer, um dia que estava a chover pesado. Tivemos muita sorte com o tempo, entretanto, mas nesse dia estava a chover pesado, estou a sair do parque de estacionamento e batem-me por trás. Portanto, num carro alugado. Portanto, pá, foi giro. Foi a giro. cena é, puto, por um lado, eu não estou tipo, ou seja,
não estou tipo super surpreendido que isso tenha acontecido. Há aqui um lado teu que as pessoas podem não estar a par, mas eu não estou, não é tipo, o quê, puto? Que maré de azar, que maré de azar que te aconteceu. Isto de facto, ele há coisas. Não estou. Por Mas outro, pronto, também sinto que pontos, por concentraste aí exemplo, um bocadinho, sim, concentraste aí um bocadinho. pontos positivos, os fãs vão-me devolver, o Revolut deu para usar o telemóvel, o carro eu tinha pago o seguro premium, porque toda a gente diz para pagar os seguros premium, porque os acidentes acontecem para rajadas de vento inacreditáveis. Aliás, os carros alugados na Islândia têm um aviso na porta a dizer cuidado a abrir, porque se tiver vento de trás, a porta, o vento sopra da porta e a porta é arrancada tipo limpinha. Yeah. Yeah. Apanhas e ventos laterais, tipo, vimos uma caravana captada, aquilo não é fácil. Não, e apanhámos, tipo, eu apanhei entre, a mínima que apanhei foram 5 e a máxima foram 17, mas andei sempre entre os 10 e os 13, portanto, para eles estão Não de é mau, t-shirt. não é mau, é Não, fixe. eles em Reykjavik estão de t-shirt a comer gelado. Pois, Estava mesmo, certo. apanho 22 horas de sol por dia, portanto aquilo para eles está de sonho. Mas é um bocado perigoso com o tempo e com o carro. E portanto pago o seguro mais caro, não tive que pagar nada do seguro. A única coisa mais chata foi a câmara. Vou ver agora como é que trato disso. Bom, pá, como é que eu tenho de explicar o que é que aconteceu? Bom, tivemos o draft e tal, os Knicks foram campeões, não sei se estás a par, aconteceu isto. Andam aí umas polémicas no ar, mas aconteceu bué coisas. E nós na semana passada, eu e o Ricardo só falámos de Yanis e de draft, na verdade, com o António Dias, e deixámos tudo o resto para falar aqui contigo. Antes de começar a disparares, um abraço aos Knicks, parabéns, grande época, 8º campeão em 8 anos, é disto como o povo gosta, como dizia o outro. É isso mesmo. Uma grande derrota para este podcaster que disse que nunca acreditou que uma defesa com Jalen Brunson e Karl Anthony Towns ia sobreviver. Nada como um gajo engolir as... Não dá, olha, não Estamos começas cá para assim tão isso. bem na Islândia, então já engoliste as tuas Não, próprias palavras, estás a ver? esta mameia no bucho. Super capitão de Jalen, inacreditável aquilo que ele fez. O Karl Anthony Towns transformou-se num jogador que não tinha sido até aqui na carreira dele durante 3 semanas. Teve 1 ou 2 jogos menos bem conseguidos nas finais, mas foi o jogador com o melhor plus minus dos Knicks, convém que se diga, durante uma série de playoffs absolutamente inacreditável, quando conseguem aquelas 13 ou 14 vitórias seguidas, e eles foram 4-0, 4-0, 4-1, portanto 12-1, 14-1 nos últimos 15 jogos, e estavam a perder 2-1 com os Atlanta Hawks, portanto não vai ficar na história como a equipa mais dominante que já vimos, porque nem toda a gente os tinha como campeões, quase ninguém tinha, mas foi uma das runs mais dominantes da história dos playoffs. Novamente prova que o desequilíbrio das conferências é o que é. Provavelmente é fixe para eles não terem uns Nuggets na primeira ronda como os Wolves tiveram, nem um Standard na segunda como os Spurs tiveram, mas é o que os Standard tiveram os Spurs na final de conferência, mas é o que é. Chega lá uma de cada lado e os Knicks foram mais competentes. Quem não ouviu pode ouvir o Old Man and the Three com o John Turturro, que é um ator que eu adoro, com o Andrew Shemet, em que ele dizia, e isto depois calhar o Jalen Brown vai falar um bocadinho das analytics contra as vibes, que é o que eu vi na final foi uma equipa de miúdos que achava que era mais talentosa, achava que era mais atlética, e provavelmente eram, e que não estava a conseguir compreender como é que estava a perder, e aparecia nas conferências de imprensa a dizer que tinham a certeza que iam ganhar, que eram melhores, que iam conseguir dar a volta, e do outro lado estava uma equipa de veteranos que diziam, mas vão ter que ganhar, vão ter que nos passar por cima, quando chegar a hora da verdade vão ter que ser melhor que nós, e mais duros que nós, e ganhar mais bolas que nós, e isso nunca aconteceu, e podia ter sido 4-0, porque aquele jogo 3 foi esquisito, porque foi o Trump Game, e foi uma vitória da chemistry, das vibes e de um grande momento que os Knicks atravessaram nesta primavera, sem dúvida. Tipo, só uma palavra por causa disso do Analytics. Eu não sou conhecido por ser um gajo neste podcast que é tipo mega analítico, e portanto eu quero só dizer 2 coisas, até porque tem havido muita polémica à volta disso, inclusivamente o Josh Hart teve umas declarações, pronto, já vamos, se calhar podemos falar delas, mas eu acho que os analytics não são tudo, e o que estavas a dizer é muito certo. Eu estava a falar com uns amigos que estavam a perguntar, malta que jogou basquete comigo, olha agora nas festas do Montijo, tipo, puto, mas os Spurs tinha o Embanyama, não sei o quê. Eu estava-lhe a dizer, há vários fatores que te fazem ganhar um jogo de basquetebol, não é? Mas o Analytics nunca consegue medir, não é? Aquilo que vai na cabeça de um gajo, estás a ver? Aquilo que vai nas nossas cabeças. Claramente os Knicks tiveram 2 coisas a mais que os Spurs, uma foi cabeça e outra foi coração. E coração
é importante nestas coisas. O coração tu não consegues medir. Pronto. Outra coisa diferente é dizer que os analytics não servem para nada. E não deixa de ser curioso que o Josh Hart, que teve aí não foi só ele, mas ele foi um dos principais no podcast a dizer que os analytics são uma espécie de uma forma de gajos brancos pouco atléticos entrarem no jogo. Não deixa de ser interessante com um jogador como o Josh Hart, que não é propriamente... Declaração de interesses. Nós somos gajos brancos pouco atléticos que querem entrar no jogo. Certo. Somos. Mas eu não ligo nada a analytics, mas um gajo como o Josh Hart só joga basquetebol no século XXI porque existem os analytics. Sem dúvida. Senão ele não jogaria basquetebol. Ou melhor, não jogaria basquetebol. Ele nos anos 90 ou nos anos 80, ele não teria sequer a preponderância que tem hoje. Não era o oitavo ou nono gajo. Não era atlético o suficiente. Ele joga porque os analytics existem. E este nível de obtuso, se quiseres, é um bocado o paradoxo que nós vivemos na sociedade atual, que é de um lado tens os gajos que só ligam aos analytics e que dizem que não, nós ganhámos o jogo analiticamente, ou nós tínhamos mais expected field goals, não sei o quê, e depois do outro tens gajos que tipo, analytics, isso é estúpido, isto o que interessa é, não mano, tipo, tal como quase tudo na vida, a virtude está ali um bocado no meio. Portanto, também não deixa de ser... é como uma coisa é vir o Jalen Brunson, ou vir... O Jalen Brunson podia dizer também, olha, os analytics são um bocado contra mim, não é? Os analytics, o scouting, não é? Tipo, quem diria que este gajo... certo, Josh Hart, puto, não, meu, estás a ver? Tu não jogarias, nos anos 90, estavas no cu do banco dos Bulls, ou de outra equipa qualquer, não jogavas, não cheiravas as xixas, eras o BJ Armstrong ou um gajo desses qualquer. Era claramente o gajo. Portanto, não sei se estão a ouvir aqui as obras no meu prédio, que é só deixar isso claro. Vou ver se consigo reduzir aqui o ruído, mas pronto, é só para dizer. Eu também tenho aqui a minha filha ao lado a de desaparecer, está a fazer um cameo, esperamos que não seja muito brilhante. Ok. Bom, sobre basquetebol, sobre trocas, né, que já aconteceram, os principais protagonistas do mercado até agora têm sido os Charlotte Hornets. Eu acho que Charlotte Hornets e os Minnesota Timberwolves. Os Hornets que enviaram LaMelo Ball para Minnesota, enviaram Miles Bridges para Phoenix e receberam, neste caso, o Naz Reid dos Wolves. O Naz Reid dos Wolves, receberam o Grayson Allen e o Royce O'Neal. Portanto, estão claramente a montar uma equipa à volta do Con Canipal e do... Ia bem, porra. Brandon Miller. O Brandon Miller, desculpa. O Brandon Miller. E estão-se a preparar para ser uma equipa de playoffs, ou pelo menos estão-se a apetrechar nesse sentido. À parte disso, viram-se livres. Achas que eles se viram livres do LaMelo Ball ou foi um bom roubo da parte dos Timberwolves? Eu acho que foi um bom roubo da parte dos Timberwolves. Ok, faz parte, porque esta troca eu sinto que tem dividido bué analistas. Eu já ouvi malta dizer que não é uma boa troca para os Timberwolves, porque o LaMelo não joga assim tanto tempo, está lesionado, por isso é que o valor de mercado dele também foi este. Sabes aquele meme que é uma curva normal, portanto uma curva de distribuição normal, em que a ponta de trás, os burros mongoloides dizem o LaMelo é um jogador de caralho. A outra ponta, os génios analytics fora de série dizem o LaMelo é um jogador de caralho. E no meio toda a gente diz ele é um jogador sobrevalorizado que só faz números e não joga nada. Parece que as únicas pessoas que defendem o LaMelo são tipo as pessoas que menos percebem de basquete ou as pessoas que mais percebem de basquete às vezes. Não é? Que é um jogador claramente extremo e toda a gente no meio está pouco encantada com os triplos a um pé, com alguma tomada de decisão. Eu não percebo como é que os Hornets foram tão voluntariosamente dar cabo do seu principal motor ofensivo um ano depois de terem o melhor 5 da NBA na fase regular, ou aquele que apresentou melhores números. Dito isto, não percebo que quisessem uma vida pós-LaMelo, porque se calhar o LaMelo, para atingir o grau de profissionalismo, para atingir o seu melhor enquanto jogador, teria que ser noutro cenário, e provavelmente como segundo melhor jogador, como vai ser em Minnesota, e não como primeiro, e não era líquido que Charlotte alguma vez viesse a ter algum jogador mais talentoso ou melhor do que o LaMelo, e nesse sentido eu percebo que quisessem trocar. Agora,
não me venham com a história das 3 swaps em 28, 29 e 30, porque provavelmente os Wolves vão continuar a ser melhores do que os Charlotte Sim, Hornets. sim, sim. Por isso, isto basicamente foi o Lamelo pelo Naz Reid e uma first em 2033. Yeah. É engraçado porque os Hornets quiseram, se calhar, fiabilidade, e os Timberwolves, que, relembro, trocaram Karl Anthony Towns por Julius Randle à espera de conseguir, se calhar, alguma coisa que o Towns não lhe estava a dar. Agora eu sinto que foram à procura de imprevisibilidade. Imprevisibilidade, ou seja, enquanto uns foram à procura de previsibilidade, não, pá, eu preciso agora que isto aconteça, preciso aqui de estabilizar. Outros foram tipo, mano, não está a dar certinho. Nós precisamos Pá, agora aqui de outra coisa, precisamos de outra coisa e precisamos, sobretudo, acho eu, de ajuda, ajuda a criar para o sim, Anthony Edwards, porque não é suficiente, não é suficiente. isso claramente já temos uma amostra suficientemente grande de playoffs em que é demasiada. O Anthony Edwards não é melhor finalizador do que criador, e quando a defesa de playoffs se vira para o Anthony Edwards, ele precisa de. Não pode iniciar a jogada todas as. Durante 90 posses de bola. Ele ainda não reage super bem a double teams. Ele é alguém que dentro da cabeça dele está eu vou marcar em vez de eu vou passar. Não é um processador da elite ainda, e o Lamelo é isso tudo. A vida do Anthony Edwards vai ficar incrivelmente facilitada, vai ser surreal. Portanto, dificilmente haveria um jogador que pudessem pôr ao lado dele que lhe vai tornar a vida mais fácil, porque vais passar o jogo fora da bola, porque ele vai entregar a bola sempre redondinha e vai ocupar a atenção de muitas defesas. Do lado dos Hornets, não sei se o Con Canipa volta a meter 300 triplos numa época, ou pelo menos na próxima temporada, porque acho que se está a subestimar em grande medida aquilo que ele dava aos Hornets. Tudo bem, é um voto de confiança essencialmente no Kobe White, mas vamos ver. Do lado dos Timberwolves, o General Manager é o Tim Connolly, que foi o time que veio de Denver e é conhecido por não ter medo de correr riscos absolutamente nenhuns. Já tinha corrido os riscos com o Gobert, pá, e agora está all-in. As picks estão todas fora, eles não controlam as picks até 2033, mas tem que ser assim, porque essencialmente aquilo que os Hornets estão a apostar é em 2033 o Anthony Edwards cagou para vocês e foi-se embora. E essa pick vai ser ótima. E o que o Tim Connolly está a dizer foi: epá, eu preciso de máximo de ajuda para o Anthony Edwards para tentar irmos longe, porque estás na Conferência Oeste e se calhar os Minnesota Timberwolves até vão para a Conferência Este daqui a 2 ou 3 anos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isso em princípio vão ser eles. Vamos ver daqui quanto tempo é que é quando acontecer a expansão. Mas até lá, ou estás sentado na sala de aula com as mãos debaixo das pernas à espera que os Spurs e os Thunder te continuem a bater, porque é o que vai acontecer se não fizeres nada, ou então tentas fazer-te à pista. E independentemente daquilo que tu penses sobre o Lamelo por Naz Reid, o teto desta equipa aumentou e muito. Sim, acho que sim. Acho que Epá, a fazer o teto, o teto, teto sim, o chão também pode ter baixado um bocadinho. o Estás a ver? potencial para desastre, O pode potencial para aumentar. desastre está lá, sim. Eu não concordo com essa linha de pensamento, mas nem que seja pela intermitente disponibilidade física do Lamelo, Yeah. isso é uma realidade. Mas o teto aumentou brutalmente. O teto está lá, o teto está lá em cima. De repente pode ser, ou seja, nós podemos assistir aqui a não, pá, estes gajos vão lutar para ser o melhor backcourt da liga, estás a ver? Porque esse é o teto é, não, são imparáveis. Ou tipo, podemos assistir à Trae Youngização de Lamelo, que que daqui a uns anos pode estar nos Washington Wizards. Espero, não sei se a ganhar o mesmo que o Trae Young vai ganhar, mas isso depois pode ser uma discussão, para outra altura. Estávamos a falar que os Timberwolves também libertaram o Julius Randle para os Brooklyn Nets, não é? Numa troca que envolveu três equipas. Achas que os Timberwolves ainda precisam de ir buscar alguém para compor? Porque o 5 nesta altura deve ser, calculo eu, Lamelo, Anthony Edwards, o Ayo Dosunmu, o McDaniels e o Rudy Gobert. É isto, não é? É isto. O Dante há de voltar, não sabemos quando. Talvez não. Mas- Foi nos playoffs, aqueles, portanto é tipo o Jason Tatum. Se Pois voltar vai estar o ano todo, vai estar o ano todo fora. se voltar é Por porque foi isso, não rápido. sei, não é curto. É curtinha, portanto, a profundidade, estamos com o Mike Conley, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois tem o Terrence Shannon Jr., o miúdo não foi muito utilizado na fase regular, mas depois nos playoffs teima em aparecer. O Jalen Clark, também é ali um 3 mais defensor do que outra coisa. Foram buscar o Isaiah Evans, um base
que, enfim, era um late first rounder, early second, acabou por ir para ele, está curto para profundidade. É um grande voto de confiança no BRG, o posto que foram buscar o ano passado e que numa amostra muito, muito pequena deu nas vistas, incluindo na Summer League, mas depois não foi aposta o ano todo, era difícil com Randall, com Reed, com Gobert, vai ter que ter alguns minutos. Está curto, para já está curto. Está curto. Bom, outro dos temas, acho eu, que tem sido muito falado, e eu e o Ricardo já falámos um bocadinho. Passámos por cima do Miles Bridges, não queres falar Do Miles Bridges, do mas violador de ovelhas? também não faz mal passar por cima dele. Ele se calhar é um gajo Não. que... Se calhar Mas faz, pronto. faz falta que lhe passem mais por cima. Mas pronto, Miles Bridges foi para os Phoenix Suns, é o fim de uma relação, pá, que eu acho que foi mais benéfica para o Miles Bridges do que se calhar para os Charlotte Hornets. Muito mais. Pelo menos contribuiu para uma certa reabilitação pública dele e pá, se quiserem vão à procura do que é que aconteceu, não quero estar aqui a falar disso mais. Não sei bem o que é que isto significa para os Phoenix Suns, mas para os Charlotte Hornets significa, eu acho que é mesmo um fresh start. Provavelmente, eu tenho dúvidas que o treinador não tenha estado de acordo com isto que aconteceu. Provavelmente o treinador, o Charles Lee, olhou e disse: pá, estás ok com libertar? Achas que não? Acho que ele não estava de acordo Acho que com a troca? com a troca. Acho que ele dá mais do que qualquer com a troca. Está mais do que qualquer com a troca, Ah. sim. É o que eu estou a dizer, Eu acho que o Miles Bridges é o que é, mas essencialmente a troca do Lamela é o franchise que se fechou dentro de um gabinete, treinador e front office, dizer nós queremos ser mais profissionais, nós queremos ser adultos. E foram buscar adultos, ou seja, o Grayson Allen, o Naz Reid, o Royce O'Neal, foram buscar adultos e adultos com experiência em playoffs, com experiência em jogos importantes, portanto, pá, é a adultização. É uma das piores trocas que eu já vi, porque os Suns que só tinham essa pick de primeira ronda que controlam, também em 2033 para aí, e deram-na desprotegida para receber o Miles Bridges. Eu achava que quando os Hornets, se quisessem ver livres do Miles Bridges, iam ter que dar muita coisa para alguém que marcou o Miles Bridges. Sim. Eles deram uma first, é verdade, mas é uma first fraquíssima, porque é menos favorável de 2 ou 3 equipas, ou lá o que é. E pelo privilégio de se verem livre do Miles Bridges, foram buscar uma pick desprotegida dos Suns, que não têm um grande caminho para ser melhores, porque não controlam primeiras picks até lá. Portanto, os Hornets, se vão ser de playoffs ou não, eu não sei, porque quando não tens um criador e um motor como o Lamelo, acho que vai haver algumas dores de crescimento nesta equipa. Estão bastante profundos, é verdade. Precisavam ali de um 4 e agora tem o Naz Reid e o próprio Royce O'Neal continua a entregar bons minutos a 4. Vamos ver o que é que o Kobe White consegue dar. Não sei se eles vão buscar mais alguém para tem o Grayson Allen, que se calhar pode Sim, fazer as vezes do Kobe White o a sair do Allen, banco. Não, porque o Grayson Allen não pode ter tanta bola na mão, mas eu queria ver se eles tinham mais alguém para ter bola na mão. Eles não têm foram draftar o alemão, o Christian Anderson. Gostei do draft, tanto do Christian Anderson como do Steinbach. São dois alemães, né? Exato. Gostei do que foram buscar, mas parece-me que eles são a primeira equipa a declarar-se ao novo sistema de lottery. Eles estão ali, vamos ser ali mais ou menos. Estamos bacanos, estamos a acumular muita pique, porque agora todas as piques são valiosas, porque isto pode bater a qualquer um. Portanto, está na boa sermos ali aquela equipa de play-in. Se surpreendemos, podemos chegar ao 6º lugar, mas estamos ok com ser nonos, décimos primeiros, vamos competindo e pode ser que bata a Superstar. Então achas que não vão ser melhores que o ano passado? Não tenho certeza nenhuma disso. Ok. Não tenho certeza nenhuma disso. Ou melhor, em registro podem ser porque eles começaram terríveis. Certamente não vão ser aquela equipa de 50 e tal vitórias que foi de janeiro a abril. Sim. Por falar em não ter a certeza disso, como é que olhas por esta troca de protagonista na novela do verão, sai Giannis Antetokounmpo entre Jaylen Brown? Porque... eu confesso que tenho alguns episódios para apanhar, incluindo os últimos 2. Eu estou ansioso por te ouvir sobre os Giannis. Eu acho que são, como é óbvio, eu acho que a ida dele para Miami, eu já disse isto, Sim, não te repitas, porque as pessoas ouvem, não são como eu, e eu tenho que ir ouvir. Sim, o Jaylen Brown, não sei se concordas comigo, mas eu acho que foi como diria Lucas Niven, uma proverbial cagada dos Celtics, toda esta situação. Estava a ouvir o Bill Simmons e ele estava a dizer uma coisa que é verdade, que é, se era para colocar o Jaylen Brown, então tinhas de ter desfazido dele, já o tinhas de ter trocado agora, porque o que vai acontecer agora, ou eles estão muito confiantes no Joe Mazzulla
conseguir recuperar esta relação e etc. Acho que as coisas nesse aspecto até são mais simples muitas vezes do que parecem. Pá, ou então isto vai ser uma coisa que se vai arrastar e os Celtics vão, ou seja, a pressão do mercado, não é? E tu já vês os talking heads, já Uhum. vês GMs a dizerem que ele é o sétimo melhor jogador de uma equipa, pá, que também depois de repente há estes exageros, Sim. estás a ver? Isso Há estes é exageros. um estagiário anónimo que disse isso e pronto, e depois isso também serve para mandar analytics abaixo quando não há ninguém de série do mundo das analytics que defenda que ele é o sétimo melhor jogador de uma equipa. Pá, não. Pode haver muitos analytics que dizem que ele não é é dos 15 melhores jogadores da NBA, E mas dos mais sobrevalorizados da liga. Isso há quem diga. Daí a isso há ser muita gente que diz. disso a ser o jogador 200 da NBA, acho que não há muitos a dizer. Pá, não, isso é estúpido, mas esta pressão vai existir e, portanto, se calhar o mercado que existia para eles nesta altura é mais baixo e os Celtics, e neste caso bem, acho eu, já cagaram uma vez, não vão cagar a segunda, também não estão disponíveis para, de repente, só porque o meio ou o ambiente não, este gajo não é assim tão bom. Pá, estava a ouvir, não sei se ouviste o Bill Simmons dizer uma coisa que é os Trailblazers estavam renitentes em colocar o Donovan Clingan numa troca. Pá, puto, calma, estás a ver? Bora só todos respirar aqui um bocado, em que de repente estamos a falar de um gajo que está cá há 2 anos, estás a ver? Que nem sequer se prova que é um tipo assim tão bom, do gajo que foi MVP das finais da NBA e que marcou 29 pontos por jogo ano passado. Tipo, não é? Não estamos a falar propriamente da mesma coisa, estás a ver? Não é igual. E com todos os defeitos que o Jalen Brown poderá ter, estás a ver? Não sei se não vamos encontrar. Mas olha que as analytics dizem que o Klingon. Pois é isso, claro, claro. Pá, não é a mesma coisa, né? Então acho que foi mesmo uma cagada monumental dos Celtics. Não sei bem como é que eles vão descalçar esta bota. É uma cagada até rara, porque eu considero os Celtics um franchise competente, mas isto foi um cagalhão monstruoso, tipo, eu acho. Há aqui várias coisas, que é, no momento em que o Jalen Brown ficou elegível e assinou um Supermax, eu disse logo aqui que ele não ia chegar ao final deste contrato com os Celtics, que era muito improvável, porque ele e o Tatum a 35%, os dois a ocupar 70% do cap, ia ser muito difícil, e depois passado um ano ou dois entrou a conversa dos Aprons, e a partir daí foi uma questão de tempo. E os Celtics, esta gestão dos Celtics tem-se provado muito irredutível no aproveitamento das trocas e no sentido de oportunidade que têm. Já trocaram o Garnett e o Pierce quando ainda tinham valor e conseguiram as piques que deram origem ao Tatum e que deram origem ao Brown nessa troca. Conseguiram vender o Isaiah Thomas alto, trouxeram o Kyrie Irving, na altura foi muito bem jogado, não deu certo com o Kyrie, mas na altura foi muito bem jogado, e o Jalen Brown, a meio de um Supermax, fez a melhor época da carreira dele, pelo menos em números individuais, e estão a tentar vendê-lo alto. É óbvio que quando aparece o nome com o Giannis, eles estiveram perto, ao que tudo indica, foram finalistas com os Miami Heat para contar com os serviços do Giannis. A troca não resultou, mas pronto, a caixa de Pandora abriu-se, não é? E acho que a facada final foi quando o Shams anuncia a troca e vai dar a facada nos Celtics. Não sei se aquele tweet foi patrocinado pelo Pat Riley, mas em que ele disse explicitamente que os Celtics estiveram na corrida, incluíram o Jalen Brown e não conseguiram. Portanto, eu acho que... E depois de ver todo o comportamento do Jalen Brown neste verão e a maneira como ele está a reagir e a subtweetar e a se tentar ser misterioso, vai acabar por sair. Agora vamos ver por quem. É porque parece que querem 4 escolhas de primeira ronda. A minha filha também não sabe para onde é que ele vai, como acabaste de ouvir. Sim, temos estado a ouvir a participação especial. São os Blazers que continuam na conversa, que já era o destino mais lógico se houvesse uma 3-team trade com os Milwaukee Bucks, era os Blazers que receberam o Jalen Brown e enviarem algum do capital draft dos Bucks para lá. E vamos ver. Eu hoje ouvi o Bill Simmons falar dos Denver Nuggets, pelo o Murray e o Cam Johnson, pelo Jalen Brown e o Sam Hauser. Mas se não ouviste o episódio passado, eu tinha aqui uma fezada, mas pronto, que eu percebo que seja difícil de acontecer porque podia estragar um bocado a química, que era ele ir para os Pacers. Seja ali para um sítio onde o melhor jogador não fosse necessariamente o tipo que precisasse de marcar mais pontos, etc. Isso era assim um sítio onde ele pudesse... Faz sentido. Eu acho que faria sentido, só que os Pacers teriam de dar se calhar demasiado e teriam de abdicar demasiado. Os Pacers não têm esse salário. Teria que recuperar o Siakam, quase certeza.
Que é uma coisa que não Ou, interessa aos Celtics. yeah, Ou então ficarem, yeah. ou então ficarem sem rotação nenhuma. Esse é que é o tema, tinham de ficar sem rotação, tipo, para ter o Jalen Brown, tinham de, ok, o Nembhard tinha de ir, se calhar tinha de ir o, não me lembro agora, o tipo que já esteve nos Celtics, agora não me lembro do nome dele, O Aaron Smith. o Aaron Smith, tinha de ir assim uma série deles e se calhar Uhum. depois também estragava um bocadinho a dinâmica, mas eu diria que tinha de ser uma equipa destas para o Jalen Brown, para ele conseguir ser se calhar a melhor versão, ou podia ser os Atlanta Hawks, também podia ser a sua melhor versão. Achas que ele começa o ano em Boston? Yeah. Achas porque os Celtics já cagaram uma vez, não vão cagar duas vezes, não vão, a menos que haja uma equipa que chegue e diga assim, tipo um Sacramento Kings da vida, toma lá tudo, e este caminhão todo, estás a ver? Que eu acho improvável nesta altura. Ele está de facto com carinha de Sacramento King. O problema é que os Kings não têm nada para lhe mandar. Yeah. Nesta altura, eu acho que sim, acho que eles vão acalmar-se, vão fazer a pré-época, pá, e vão ver o que é que acontece. Não, pá, se o Yannis aguentou 2 anos ou 3, eles podem aguentar mais um bocadinho, portanto, não faz mal. Outra das outra das novelas. Tínhamos aqui mais duas, tínhamos o Jalen Brown, temos o Jalen Duren, não é? Sim, o Jalen Duren, muito rapidamente, não temos nada para dizer. Isto liga assim diretamente com os Lakers, que é uma equipa pela qual as pessoas estão sempre muito curiosas no verão e que precisam de um posto para fazer companhia ao Luka. Vamos ver o que é que o Pelinka vai fazer, porque este ano não pode dizer que não havia nada para apanhar, porque eu já vi o Isaiah Stewart ser trocado por 3 escolhas de segunda ronda e vi o Claxton ser trocado por absolutamente nada. Portanto, os Lakers precisam de um posto e vamos ver o que é que vai acontecer. Será Qualquer um desses nomes seria em princípio um upgrade, a menos que os Lakers sejam... Sim, claro que seria. Não, em relação ao DeAndre Ayton. A menos que os Lakers estejam a preparar-se para, não sei se viste esse rumor também, para mandar o LeBron para Cleveland pelo Jarrett Allen. Viste esse? Vi, Não sei se vi que o Indoors disse que os Lakers fariam isso num instante, mas depois há um rumor também de que os Warriors querem o Anthony Davis e o LeBron, portanto isto está tudo a arder. Em relação aos postos, parece que as oportunidades de qualidade dos Lakers estão entre o Walker Kessler e o Jalen Duren, que são dois free agents, e que as conversas entre os Pistons e o Jalen Duren tinham parado porque a diferença entre os valores que um está disposto a dar e o outro quer receber estão demasiado grandes, portanto parece que o Duren quer... O max dele era o mesmo do Austin Reeves, portanto anda ali nos 40 a começar nos 41 milhões e depois a subir 8% ao ano, portanto 185 em 4 anos, sendo que ele pode assinar por um quinto ano, e a expectativa dele, que se não for o max, é uma coisa que anda em média de 40 milhões por ano. Os Pistons estão mais perto dos 30, é um fosso grande, porque em 5 anos isso são 50 ou 60 milhões de diferença, e que as conversas tinham parado, mas que os Pistons são apenas focados em renovar com ele e não estão sequer a ouvir trocas, por isso eu acho que esta é uma novela, mas depois da época que tiveram e perante o risco de perder por nada, eu acho que os Pistons vão ter que acabar vão se encontrar a meio caminho. Tchau. Os Pistons vão ter que acabar por ceder e de tentar se aproximar do número dele. Não acredito que vão Mas achas que os Lakers deviam dar 185 milhões pelo Jalen Duren? Provavelmente não. Deviam fazer um all-in tipo Luka, Reeves, Duren e pronto, e de repente temos aqui 85% do cap. Sim, é verdade. Se não fossem os 5 anos, eu acho que ontem eu vi o Sam Quinn a dizer que uma coisa esperta que os Lakers podiam dar é dar uma oferta escandalosamente alta ao Walker Kessler, tipo 2 mais 1, e depois no terceiro não exercer a opção nesse ano e negociar uma coisa mais baixa durante mais tempo ao fim de 2 anos e aproveitar estes 2 anos em que o Luka está com um salário mais baixo do que pode, porque ele está com 30% do cap, quando se tivesse ficado em Dallas estaria com 35% de Supermax, aproveitar este mini desconto com que estamos no Luka para investir num poste. É óbvio que tanto o Kessler como o Duren não valem max de 25%. O problema é se isso é menos mau do que ter 2 anos de Luka ou 1 ano de Luka a ser desperdiçado com o Ayton e com o Jackson Hayes. Eu acho que isso é, portanto, os Lakers puseram-se na posição em que provavelmente vão ter que dar overpay em alguém para terem aquilo que é indispensável numa equipa como o Luka Doncic, que é um poste que representa algum tipo de ameaça vertical e de preferência alguma defesa. Outra novela é Kawhi, né? Kawhizão! Outra mini novela.
Termina a novela. Já houve rumores que ele não se importava de ir para os Raptors, ou não sei se viste essa. Viste essa? Epá, era lindo o Kawhi, 8 anos depois de ter sido trocado para os Raptors pelo Jakob Poeltl, uma escolha de primeira ronda e um extremo ineficiente, na altura foi o DeMar DeRozan, passado 8 anos fosse trocado pelo Jakob Poeltl, uma escolha de primeira ronda e um extremo ineficiente do Brandon Ingram. Era querido. Yeah, era giro. Mas não acho que o Kawhi vai acabar por ficar nos Clippers. Não, Achas que não vai ficar nos Clippers? não. Acho que os Clippers estão a renovar e têm sido competentes naquilo que fizeram, porque era uma escolha alta este ano. Vamos ver se o Keaton Waller é isso tudo ou não. Parece ser pelo menos consensual que havia uma quebra de tier ali a seguir ao Caleb Wilson na quarto lugar dos Bulls para o resto do draft. Vamos ver se eles conseguiram acertar no melhor dos outros. Mas foram ao Garland. Quem trocou o Zubac e o Harden, eu acho que quer trocar o Kawhi também. A minha leitura é mais ou menos essa. E depois temos a Onde é que achas que questão o da Kawhi vai parar? e depois temos a questão da plantação das árvores, não é? Pois é, tens razão, tens toda Eu a não razão. sei, O que é que eu vai não, acontecer? não sei qual é a ética disto, se eles podem sequer, se eles deviam poder sequer trocar o Kawhi quando há uma investigação pendente, mas ali há muito fumo, há fogo de certeza, e se o Kawhi ficar, eles arriscam-se a dizer: olha, meus filhos, esse contrato não está a valer. O Kawhi agora não é vosso, não, já não é jogador dos Clippers, é um jogador livre para sair para outra qualquer. Acho que os Clippers, se tiverem as mãos amarelas, como se costuma dizer, vão tentar trocá-lo antes que a punição caia sobre eles. Era o que eu tentaria fazer. Porque Yeah. neste momento, mesmo que eu tivesse inocente, mesmo que eu fosse um GM que não tivesse nada a ver com isto, dizia: será que o meu dono fez isto ou não? Epá, eu não quero perder de borda, portanto se calhar vou trocá-lo. Por isso eu acho que vai ser trocado. Pois, quem é que ainda quer o. Há muita gente que pode querer o Kawhi. O Kawhi foi o ano passado, ali durante 2 ou 3 meses, foi, O melhor foi, jogador da o, NBA. foi o melhor jogador da Para, NBA. para mim foi teve na minha first team da NBA. Mesmo depois depois do Luka e do Kate serem considerados, sim, sim. Bem, não, era second. Talvez o Kate à frente era o Shea, o Embi, o Jokic e o Luka dá 4, o Cade em quinto, depois com as entradas do Cade e do Luka já não seria first team, mas claramente second team all NBA, foi um dos 10 melhores jogadores do campeonato, já não há muita coisa a dizer em relação a isso. Vimos os Raptors, o interesse dos Raptors e os Mavs, que tem o Masai Ujiri, o GM na altura dos Raptors que o foi buscar e parece que não descura um reencontro com o Kawhi, depois com a reabilitação do Kyrie, com Flag. Sim, podia ser. De repente os Mavs tornam-se uma equipa um bocadinho mais interessante. Epá, mais interessante. Flag e Kawhi nas asas, não sei se há muita gente a marcar eles. Flag Kawhi e Kyrie, se tivesse toda a gente disponível para jogar, duro. Uhum. Já tens a malta em San António a fazer contas à vida. fazer contas à vida. Bom, só mais um tema antes de irmos aos nossos amigos da Betano. Temos novos treinadores. No episódio passado falámos um bocadinho do Dusty May, não é? Que lá está, vai treinar os Mavericks. Mas também tivemos Micah Nori, que vai treinar os Blazers. Uhum. Numa contratação que teve até alguma polémica associada, não só porque os Blazers, não sei se se lembram, mas falámos disto no final da época passada, não queriam pagar assim tanto dinheiro a um treinador para a realidade dos treinadores. E foram aos playoffs e não deixaram os two-way viajar com eles e Yeah. no jogo em casa, nos playoffs, não deram um t-shirt, um brinde ao pessoal. Sim, Essas coisas. e aqui deixaram ir o Tiago Splitter, não é? Que foi para os Bulls, não é? Uhum. E contrataram o Micah Nori, que era considerado um dos principais adjuntos da NBA, foi o tipo que treinou os Timberwolves quando o treinador o Chris Finch esteve lesionado, não é? Uhum. Esteve no banco, não sei se podia levantar. E só que houve algumas críticas a esta contratação. Não sei exatamente para quem é que eram as críticas. Acho que até em grande parte eram para o próprio Mike Nori, porque ele assinou só por um ano pelos Blazers e há uma parte da classe que acha que isso não é ok, e que isso desvaloriza um bocadinho o papel do treinador. Há outro lado que diz: pá, está bem, mas isto o comboio passa uma vez e tu tens de conseguir aproveitar. Eu sou sensível em ambos os lados, até se calhar sou mais sensível ao segundo lado, que é tipo, se tu és um gajo que acredita em ti, pá, tens de fazer o caminho como tu achares melhor ou como te for permitido. Mas pronto, na verdade os Blazers não se safam mal no meio disto tudo, porque o Mike Nori tem pelo menos boa reputação. Não sei se vai ser um bom
treinador principal, mas boa reputação tem. Sim, dentro das opções que havia, o Mike Connory já andava aí nos circuitos já há 1 ou 2 anos, claramente que esperava uma oportunidade como treinador principal. Eu não teria abdicado do Splitter, não havia razão nenhuma para abdicar o Splitter a não ser financeira. Portanto, as vibes que emanam destes Blazers são muito, muito más em tudo o que seja extra balneário. O contrato, para quem não sabe, os treinadores assinam sempre contratos plurianuais, só faz sentido que assim seja, porque um treinador, especialmente nos Blazers, não pode esperar ser campeão no ano em que chega, portanto há um trabalho a ser desenvolvido, como um GM quando entra há um trabalho a ser desenvolvido, como um jogador quando é draftado há um trabalho a ser desenvolvido, também um treinador precisa de mais do que uma época para ter a equipa ao seu estilo, até porque provavelmente nem todos os jogadores serão os preferidos para o que ele quer fazer, enfim, e assinou um contrato de 1+2, na verdade 1+1+1, porque tem este ano garantido e os 2 seguintes, em cada ano, os Blazers podem exercer a opção de continuar com ele ou não. Portanto, o Mike Connory põe-se nas mãos do clube que vai decidir despedi-lo ou não. Isto é praticamente inédito, não só no basquetebol, mas em qualquer desporto norte-americano e no futebol. Raramente temos um treinador contratado por 1 ano que seja, a não ser quando é a seguir uma chicotada psicológica. No verão ninguém contrata um treinador por 1 ano. Só, enfim, grande Zé Mário. Sim, não devia ter trazido o futebol, porque o futebol é o seu próprio mundo, mas nos esportes norte-americanos, nos Big Four, isso é raro, é uma coisa de que não se ouve falar. sim. E claro, a Associação dos Treinadores disse que o contrato representa essencialmente uma falta de respeito para com a classe. E tem a sua razão, tipo, está certo. Sim, e um descrédito à cabeça na pessoa que acabaram de contratar, não é? Que tipo, vamos te contratar para um e depois logo se vê. Epá, acho que não é assim que funciona, como diria o Batáguas. E vamos ver. Quanto às críticas ao Mike Connory, não as encaixo muito bem. Acho que o agente dele é que precisa aqui de um apertão de orelhas, porque isto é uma coisa má demais para ser verdade. O Mike Connory simplesmente, eu estou contigo, quer ser treinador principal, não sabe se passa outra igual a esta. Vamos embora, quis aceitar. Achas que o Mike Connory precisa do agente Trae Young? Olha, não está mal visto. Já falei 2 vezes que o Trae, não sei se vocês já perceberam, já falei 2 vezes, mas o Lucas ainda não ficou o isco. Ele está aqui, deixa-me aqui a controlar. Ele já falou do contrato de Jaylen Brown, mas ele não falou do contrato de Trae Young. Mas, mete lá os amigos da Betano primeiro. Quanto ao da Stimei, tiveste o António a semana passada, conhece-o melhor que eu, certamente. Para mim, eu trato um treinador vindo do college, por muito bom que seja, trato-o como um treinador rookie, porque acho que o jogo é completamente diferente, o skill set é completamente diferente, as valências que são precisas, tanto no estilo de jogo como uma coisa é recrutar miúdos e mandar neles e ensiná-los a serem profissionais. A gestão dos egos. Ensiná-los a serem profissionais. Outra coisa é lidar com profissionais dos 21 aos 35 anos com expectativas diferentes, com a procura de coisas diferentes para a sua carreira, portanto isso é bastante diferente, para além das nuances táticas muito diferentes que há entre o jogo universitário e o jogo profissional. É óbvio que fez um ótimo trabalho, teve 3 picos no top 12, portanto é sempre aquela história do ovo e da galinha. Será que foi ele que os ajudou a subir tão alto? Será que foi por causa dos jogadores que se portou tão bem? Era claramente um tipo reputado, foi buscar um dos dele na escolha 9, por isso para mim é um treinador rookie. Já disse aqui muitas vezes que os treinadores são como os melões, isto só depois de os abrir. Acho que o processo de recrutamento e a conversa e a filosofia do treinador conta muito mais do que o resto. Veremos. Cá estaremos. Mas pronto, o Kid era um dominó que claramente tinha que cair depois foi o último dominó a ter que cair por causa da troca do Luka, porque claramente sabia mais do que deu a entender que sabia no início. Devia ter ido goloso. Devia estar goloso para ir para os Knicks, mas não. Agora Mike Brown é campeão! Vai ter de esperar um bocadinho. E o Mike Brown é campeão! Vamos então às odds que não mentem, porque como sabem este podcast é o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Odds do quê? Estou muito curioso. Eu sei que já com este episódio já vai longo, mas estou muito curioso para ouvir o Lucas Nimer sobre o Mundial de Futebol. Isto porque nesta altura o favorito para ganhar a competição, França 4,15, seguido da Argentina 5,40, Inglaterra e Espanha 7,40, Portugal 10,50, Brasil 11,25, Países Baixos 16, Alemanha 17, Colômbia 21, Estados Unidos 32, Noruega 35, Marrocos 37, México 40, Japão e Suíça 50, Bélgica 60, Canadá 80,
Senegal 10, Croácia 120, o mesmo que o Equador, Egito 200, Suécia 250, pá, e depois acho que não vale a pena continuar aqui. Lucas, como é que tens visto o Mundial de Futebol? Sem surpresas, sem surpresas. Acho que tivemos ontem um Canadá-África do Sul e foi interessante para provavelmente ver quem é que é o português que vai chegar mais longe no Mundial, não é? Se João Pinheiro, se Stephen Eustáquio. Pá, vi um tweet a dizer que Cifaro Eustáquio é o único português a marcar um gol nas fases eliminadas do Mundial. do Mundial. A vestir o número 7. A vestir o número 7, sim. Sempre. Sempre, sim. Sim, pá, tem sido. Eu vou pôr as coisas nestes termos. O Mundial para mim é como se fosse o Natal. Tipo, eu adoro o Mundial. Adoro, tipo, desde sempre. Claro que ontem estive a ver o Canadá-África do Sul e claro que vou ver os jogos e vi os jogos, vi os golos todos, não vi os jogos todos, mas vi os golos todos. Uhum. Eu adoro o Mundial. Pá, e o que acontece com Portugal? Pá, e espero estar enganado e que nós sejamos campeões do mundo. É que estes gajos tiraram uma pica toda de ver o Mundial. Uhum. E quando digo estes gajos, É só uma tristeza. estes gajos eu não estou a falar especificamente de nenhum jogador e honestamente, não obstante as críticas que existem ao Ronaldo, que acho que são justas, eu acho que ou seja, há uma hierarquia, tipo, há uma hierarquia nestas coisas, né? E portanto o Ronaldo, como é óbvio, como qualquer jogador, quer jogar sempre. Podemos discutir depois se ele é a pessoa mais inteligente a gerir essa carreira, esses timings, etc. Whatever, não interessa. Mas há uma hierarquia, portanto o Ronaldo não mete o seu nome na ficha de jogo. Hum. Quem diz o Ronaldo diz outro gajo qualquer, estás a ver? Portanto, há uma responsabilidade que eu acho que é do treinador. Pá, e depois não. É mais de cima, treinador. Sim, e depois ainda quer dizer outra coisa, que é, e desculpem só este intro de futebol, que é, do feedback que eu tenho de malta que até já privou, eu acho que o Roberto Martínez deve ser um ganda bacana, estás a ver? Tem aspecto Pá, disso. Canta o hino e tudo. mas eu cada vez que vejo uma conferência de imprensa dele, eu não posso, eu não fico muito amigo dele, porque a maneira como ele fala, como se nós fôssemos todos burros, tipo, é uma coisa, O gaslighting do pá, Roberto Martínez. é uma coisa que me chateia mesmo, estás a ver? Chateia mesmo, tipo, a forma como ele, tipo, dá ali, é um político, estás a ver? Tipo, e eu percebo que o Roberto Martínez, se calhar isso funcionava noutros países, mas tipo, nós estamos em Portugal, mano, nós já estamos a ver a virar bué, estás a ver? Tipo, esta história de no final do jogo quis dar minutos ao Mateus Nunes. Epá, mas que é isto, meu? Mas agora o gajo pode dizer tudo. Eu percebo que vivemos numa altura onde a malta pode dizer tudo com uma certa impunidade. Mas, tipo, não acho mesmo que, pá, com muita pena, porque ele parece um tipo porreiro, mas tipo, acho que estamos mesmo a desperdiçar uma das grandes hipóteses. E quando digo grandes hipóteses é porque eu só vejo, se olharmos friamente, só a França é que é obviamente uma equipa melhor que Portugal. Todas as Argentina é outras muito melhor que equipas. Portugal. Hã? De plantel. Sim, quando tu olhas De objetivamente, plantel. tipo, ok, a França é melhor do que qualquer equipa que está cá. O resto está, na teoria, ao alcance, estás a ver? Então, tu vês estes jogos e a forma, pá, pouco entusiasmante, vou dizer assim, como nós nos apresentamos, tipo, eu acho que também acho que é um espelho do treinador, tipo, há uma certa legitimação da mediocridade, estás a ver, que é, pá, não é fixe. E todos os jogadores, depois tens o Samu Costa e o Dalot a beberem daquela mensagem, a dizer que não, isto nós queríamos era passar, que era um jogo muito difícil, que já viram o que é que a Colômbia faz dos outros mundiais, tipo, a Colômbia não passou fase de grupos não sei quantas vezes, não se apurou para 2, foi aos quartos uma vez desde 98, uma coisa assim. Yeah. Isto são citações diretas do Martínez no final do jogo, sobre esse gaslighting. Ganhar o grupo não traz vantagens. Pá, não sei, entre Gana e Croácia eu tinha uma preferência, se bem que não ganharmos o grupo tem uma vantagem, é que se nós ganhássemos jogávamos com o Gana, epá, e o Carlos Queiroz arriscava-se a fazer a coisa mais hilariante de sempre. Sim. Prefiro não correr esse risco, na verdade. Nunca ninguém foi campeão do mundo a ganhar sempre 3-0. Indesmentível. Também não estamos a pedir vitórias por 3-0 todos os jogos. Estamos a pedir um bocadinho de futebol e, quiçá, ganhar ao Congo. O adversário também joga. Sim. Citação direta. A clássica, condições climatéricas muito difíceis, porque o ar-condicionado estava ligado no meio campo da Colômbia, mas estava desligado no nosso meio campo. O gajo, tipo, acaba os 2 jogos a dizer, tipo, não, nós preparámos, foi para este jogo da Colômbia.
Nós tivemos em estágio em Miami há uns meses para este jogo da Colômbia e depois acaba o jogo da Colômbia a dizer tipo, não, as condições são muito difíceis e esta equipa não joga sozinha. Ele teve uma conferência de imprensa a dizer este jogo da Colômbia é que era importante para depois acabar o jogo e dizer não, Este não era para nós não importante. era ganhar o grupo, não era assim importante. What the fuck, meu? Tipo, estás a gozar connosco, meu? Tipo, que tipo de comunicação é esta? Estás a ver? E depois isto não é numa altura, isto é rádio, isto é uma altura que as coisas estão escritas. Tipo, pá, não percebo mesmo. E depois precisamos de continuar a crescer. Eu aqui acho que o continuar está a fazer um trabalho muito demasiado Começar. forte. Se calhar é começar. E depois, passado um dia da conferência de seguinte que deu, veio falar da grande equipa e das dificuldades que a Colômbia causa aos adversários, falando de um amigável em que a Colômbia ganhou à Espanha em 2024. Puto. Acho que resumes bem. Acho que o Martínez, com aquela postura de ser o único gajo do Mundial, o único treinador do Mundial que usa fato e gravata, ele quando acorda à meia-da-noite para ir à casa de banho deve vestir o fato e gravata, faz parte daquilo que ele é. Ele é um corporate man, ele é um manager da Deloitte, é o que ele é. É o que ele é, porque quando no Portugal-Suíça sentaram o Ronaldo e o Gonçalo Ramos fez a trick, todos pensámos no mesmo, foi o succession plan está em marcha. Isto a partir de agora vai ser assim. E correram com o Fernando Santos depois disso e voltou tudo atrás. Portanto, atenção, Fernando Santos, somos insuspeitos, repara, somos insuspeitos de gostarmos dele, tipo, ou seja, o jogo era muito aborrecido, esta conversa foi tida, mas o gajo fez uma coisa que mais ninguém fez na história da seleção, que foi, vais para o banco. Eles foram buscar um Fernando Santos espanhol, mas que voltou a apostar no Ronaldo. Foi o que foi. Yeah. Portanto, ele é um corporate guy que está ali para satisfazer interesses superiores e nós que somos parvos e gostamos de futebol recusamos-nos a ver o óbvio que é. A FPF é uma operação comercial que precisa do Ronaldo. Yeah. Ponto final. Porque, entretanto, o Ronaldo tem uma parte gigante de um grupo de comunicação. Entre a Live Mode e o grupo Mídia Livre, há muito pouca gente desinteressada a fazer a cobertura séria do Ronaldo. Infelizmente é um tipo que não aparece e diz hoje não quando os dois apatos aconteceram, mas contra o Uzbequistão, I'm back. Essa é a grande crítica que eu tenho. É um tipo que, independentemente daquilo que sintam por ele, é inegável, e depois de ver o Scaloni falar sobre o Messi e do que aconteceu contra a Jordânia, em que quis começar no banco e não perseguir recordes, depois entrou e melhorou a sopa, mas isso é porque é o Messi, é inegável que o Ronaldo é um tipo que se serve da seleção em vez de servir a seleção. E ao mesmo tempo, a seleção quer servir-se do Ronaldo em vez de servir os portugueses. E, portanto, enquanto a seleção tiver todo o interesse em servir-se do Ronaldo e o Ronaldo tiver todo o interesse em servir-se da seleção, isto é um casamento que agrada às partes mais importantes. Pá, e tu ficas a ver isto fraquinho. Mas pá, depois não se admira de gajos como o Rafa baterem na porta. O Rafa não era o gajo mais importante do mundo. Mas isso o que é para esta merda? Tipo, é bom que o Gonçalo Ramos e o Trincão tenham levado a PlayStation, porque não cheiram. Todos saem, o Mbappé sai, o Haaland sai, o Messi começa o jogo no banco, os veteranos, o Rames, o Modric, saem todos os jogos. Como é que o Ronaldo faz 270 minutos? Como é que o Ramos tem... Sabes quantos minutos tem o Ramos em competições oficiais pelo Martínez em Euros e Mundiais? Minutos. Tem tipo 33, né? Acho que era uma 32 minutos. Sim, não, eu acho que pá, espero que a gente esteja enganado e que sejamos campeões do mundo. E depois há o problema propriamente dito, que é tipo teres o meio campo que tens e não conseguires controlar 15 minutos seguidos de um jogo, os centrais estão em modo de bombeiros desde sempre, não tens conectividade no ataque como está mais do que visto. Isto é uma eliminação à espera de acontecer. Infelizmente é das mais óbvias, é daquelas que não sei se também é da idade, mas tu 2006 e não sei o que, um gajo já vimos. Bora para cima deles e é um jogo que tudo pode acontecer e aqui eu já sei o que é que vai acontecer. Mas desde o amigável com a Nigéria, no Jamor. Pronto, venha a JJ, né? É o que se diz por aí, portanto acho que é o que vai acontecer. Vamos ver. Muito bem, já sabem, se querem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Antes de irmos embora, só aqui, isto já vai longo, uma passagem rápida por alguns sítios. O KC, darem, não há outra maneira de dizer isto, darem o Aaron Wiggins aos Atlanta Hawks e o Isaiah Joe
aos Detroit Pistons, ambos a esfregarem as mãos de contentes, porque isto são dois jogadores, pá, não sei exatamente o que é que pode acontecer nestas equipas, mas pelo menos aquilo que eles mostraram no Standard Sim, tornam-nos muito, jogadores tipo os ambos muito jogadores bem. com boas perspectivas. Aliás, tenho a certeza que, por exemplo, para os Lakers não enjeitariam ter nenhum destes dois gajos para jogar com o Luka, estás a ver? O Standard tinham que despachar esses dois jogadores porque só nesses dois salários, e esses dois salários juntos são tipo 20 milhões de dólares, eles pouparam 160 milhões em impostos a perder esses jogadores. Portanto, nós sabíamos que eles os iam perder ou que tinham de perder alguém e, portanto, o preço não poderia ser muito alto, teria que ser preço de saldo. A minha questão é como é que não houve equipas a competir, a conduzir esse preço, como é que do lado da procura não foi mais forte. Portanto, parabéns aos Hawks e aos Pistons, especialmente que desde que perderam o Malik Beasley precisavam deste espaçador em ir buscar excelente sentido de oportunidade e custa-me um bocado a perceber como é que o preço foi tão baixo quando davam jeito a tantas equipas. Yeah. Já falámos do Beef Stew, não é? Foi para os Grizzlies. Pá, Hartenstein baratíssimo, só ainda no Standard, grande vitória Desculpa, esqueci-me para do o Standard, Hartenstein, sim. portanto rejeitaram a player option por 30 milhões e fizeram 3,75. O Hartenstein de certeza que depois de andar por G-Leagues e não sei o que, prefere estar num contender e foi a prova de que, isso e draftar aí o Mar, acho que foi a prova de que eles não veio o chat como a 5, como big único. Acho que é a conclusão principal que tiram da série com os Spurs, é que vão ter muito mais chat a 4 e procurar outras soluções a 5. E Beef Stew, estávamos a falar, já foi para os Memphis Grizzlies também. Acho que os Detroit Pistons tipo, olharam para o Isaiah Stewart um bocado como o Charlotte Hornets olharam para o Miles Bridges e tipo, pá, não queremos Não, aqui eu acho malta que eles problemática. Acho que eles não desgostavam do pedaço de cultura dos Detroit Pistons. Acho que eles olharam para a folha salarial, pensaram, vem o Duran, isto vai ter que ser cortado em algum lado e optaram pelo Isaiah Stewart. Não sei se concordo necessariamente, acho que é um jogador subvalorizado, mas foi alguém Sobre ou sub? subvalorizado, fez uma ótima fase regular, mas ao mesmo tempo, nos playoffs tão fracos do Duran também não mostrou ser alternativa, portanto tenho aqui um bocadinho dividido. Acho que por 3 seconds é um ótimo negócio de oportunidade para os Grizzlies também. Os Grizzlies que draftaram o Boozer, não é? Portanto, Uhum. o Stewart se calhar vai ser um suplente do Boozer, não sei se vão jogar os dois Sim, vamos ver ao como é que está mesmo a tempo. condição física do Zé Kidd, Yeah. que em teoria é o pós-titular. Nos Nuggets, Jokic, já viste? Está marguinho, puto. Está marguinho. O gordinho está marguinho. O gordinho está marguinho. Mas Jokic a preparar-se para ser free agent, a ponderar ser free agent. Sim, parece Está tudo que borrado ou não? Acho que está tudo borrado ali em Denver ou não? está tudo borradão. O ano passado, tudo bem que não fazia sentido assinar a extensão, porque se esperasse mais um ano, conseguia pôr mais um ano na extensão e por isso era o que fazia sentido para ele. Agora, ele dizer que quer esperar a época, talvez está a ponderar que a época comece antes de assinar uma extensão, depois fica apertado. Depois, em menos de nada, é verão e pode ser um jogador livre e decidir a vida dele. Portanto, botão de pânico ligado, parece que estão confiantes que vão manter o Peyton Watson, para isso vão ter que tentar trocar o Brown, que neste momento parece ser um contrato desastroso, ou o Cam Johnson. O Aaron Gordon parece ter algum mercado, mas se eu fosse aos Nuggets tentava de tudo, menos trocar até, apesar da química ser muito forte entre o Murray e o Jokic, se o Murray tivesse uma troca para ir buscar uma superstar, e não é o Jaylen Brown, acho que isso era um desastre para eles, o Murray pelo Brown especificamente, acho que era um desastre para os Nuggets, por causa do repertório que já existe entre o Murray e o Jokic. Acho que eles precisam muito do Aaron Gordon ao lado do Jokic, é um jogador perfeito para estar ao lado dele. Aquela coxa é o que é, vão sempre ter que rezar quando chegam os playoffs. Parece que o Aaron Gordon tem algum mercado, eles estão dispostos a trocar todos os jogadores, menos o Jokic, por isso parece-me estar um bocadinho à deriva e com o botão de pânico ligado e a precisar de fazer alguma coisa rápido. Depois disso também chegaram ao draft e tinham a escolha 26 e deram a 26 aos Spurs e desceram para a 35 e coisas futuras, portanto não sei se dar assets à concorrência e não se ajudarem eles próprios. Enfim, os Nuggets têm algum negócio também de poupanças de dinheiro em momentos críticos e não sei se quando tens o Jokic no teu plantel é a altura para poupar. Podes poupar a seguir quando eles forem embora, isso vai ter muito para poupar. Sim, sim. Ainda no Oeste, os Suns renovaram o seu core, não é? Mark Williams, Colin Gillespie e Goodwin, Jordan Goodwin, não é? Acho que é assim. Sim, uma equipa que surpreendeu a malta toda no final, durante a fase regular do ano passado. Vamos ver se é repetível, mas claramente
têm uma identidade e uma cultura que querem continuar a montar, por isso nada contra, foram deles baratinhos. O Mark Williams, por causa da sua saúde, ele estava, na altura que foi trocado e destrocado dos Lakers, dizia-se que ele a seguir o contrato de rookie ia ser o Max, ficou bastante longe disso. O Goodwin era um tipo que teve toda a vida, teve que lutar por contratos e agora teve um, e o Gillespie foi uma das melhores histórias, um dos meus most improved, portanto é um número baratíssimo para os Suns e certamente que há um ano o Gillespie não estava à espera de receber 30 ou 40 milhões, foi o que aconteceu agora, por isso parabéns a Yeah, todos os envolvidos aí. sim. Nas renovações tivemos o CJ McCollum, o José Um aninho, Alvarado, portou-se um bem nos aninho, playoffs, voltaram a apostar. o Alvarado, Alvarado, herói do bairro, não há muito a dizer, portanto, from the hood, yeah. prescindiu do seu contrato deste ano, vai ter este ano um salário um bocadinho mais fraco e deram-lhe mais 2 anos em troca. O James Dolan diz que não quer pagar o second apron, portanto estão preparados para perder o Mitchell Robinson. Vamos ver o que é que vai acontecer aí, é um tipo essencial. Parece que os Pelicans vão prescindir da team option do Kevon Looney, portanto o Kevon Looney pode ser ali o Mitchell Robinson da Wish, era uma boa adição para os Knicks, é um jogador que tem algum mercado, mas é alguém que vão ter que precisar de substituir, porque parece que tem cerca de 9 milhões antes do second apron para colmatar a free agency do Mitchell Robinson. Esses 9 milhões não vão chegar para ele, ao que parece, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer aí. Yeah, o Al Horford, que também renovou com os Golden State Warriors, né? Tinha uma player option, mas vai assinar por mais dois. Essa foi mais 2 fascinante. anos. O gajo foi para os Warriors, mostrou que estava velho, acabado e não jogou um charuto e foi aumentado. Yeah, mais 2 anos Bacana. Al Horford. E depois as duas renovações mais importantes, se calhar, dos últimos dias. Trae Young, um caminhão de dinheiro, e o Austin Reeves, que renovou pelos Lakers. Em relação ao Reeves, é óbvio que os Lakers alimentavam sempre aquela esperança de que ele fizesse o desconto da casa, porque ele claramente queria ficar nos Lakers, os Lakers claramente o queriam, portanto, será que conseguiam alguma coisa abaixo dos 25% ou não? Não conseguiram, ele merece cada cêntimo, é o maior contrato da história para um jogador que não foi draftado, por isso, parabéns ao Reeves, parabéns ao sistema de desenvolvimento dos Lakers que apostou nele e que o transformou naquilo que ele é hoje. Se a longo prazo é ideal ter 55% do cap no Luke Reeves, é uma conversa que tem que ser determinada e provavelmente envolverá muita delicadeza na construção do resto do plantel. Para mim, a solução não envolve o LeBron James nesta altura da carreira. Certamente, vamos ver os próximos capítulos. Vamos com 1h15 do episódio de Free Agency, só agora que estamos a falar do LeBron. Né? Isto não é para todos. Estamos a guardar. Mencionaste ali com o Jared Allen há bocado. Mas ele merecia o dinheiro e não influencia os planos dos Lakers deste verão, porque eles podem fazer o que têm a fazer e neste momento tem cap space e renovar com o Austin Reeves só no fim, portanto ele neste momento ocupa só ali 20 milhões de cap, que é a cap hold dele, um pormenor técnico da free agency. Foi o que os Sixers fizeram com o Maxey há uns anos, quando conseguiram ir buscar o Paul George no mesmo ano que aumentaram o Maxey. O mecanismo é o mesmo, portanto, depois a partir daí é óbvio que nos anos seguintes, na folha salarial, era melhor ele receber 20% do cap em vez de 25%, mas neste verão não influencia o resto do plano dos Lakers e perdê-lo nunca era uma opção, portanto, neste momento o pior que pode acontecer é teres o Austin Reeves para ser trocado por outras peças em vez de o teres perdido para a concorrência, que era uma coisa perfeitamente inconcebível. Trezão! 212 milhões de dólares. Não sei, Lucas. Parabéns ao seu agente, né? Como disse, já não sei quem é que disse, ou vários, mas eu acho que é muito dinheiro para aquilo que foi o rendimento do Trae Young nos últimos 2-3 anos. Sim, eu não me importava destes 212 se fossem a 5 anos, agora há 4. Passamos de 40 milhões por ano a pouco mais de 40 para pouco mais de 50. Parece manifestamente exagerado. Acho que estavam a competir contra eles próprios. Claramente foi uma troca que só fizeram porque isto já estava acordado e o Brian Windhorst deu as pistas, por isso nós já sabíamos que havia alguma coisa acordada, não sabíamos que era uma coisa tão grande, porque isto fica ainda com pior aspecto depois de vermos o que os Hawks subiram com o CJ McCollum em vez dele. Portanto, a ideia seria ter aqui o Trae Young a ajudar a rapaziada a crescer um bocadinho, reabilitar o seu valor e depois ser trocado, mas agora eu acho que por mais reabilitante que ele faça, não vai ser fácil alguém bater à porta dos juízes e dizer, olha, esse por 55 milhões parece-me um bom negócio. Portanto, agora é a equipa do Trae Young de Bança. Mama a bucha e não estarei a bucha, puto.
É assim, estamos no ponto mais baixo do valor do Trae Young. É verdade. Estamos a falar de um dos melhores passadores do campeonato e alguém de quem os Wizards vão precisar muito para pôr a rapaziada a mexer. Mas quando quisermos falar de basquetebol mais a sério, e mesmo depois dos campeões em título da NBA serem liderados por um base que não arranha, mal arranha Putz, atenção, 1,85 m, atenção às palavras que estás a utilizar neste momento. Sim. apesar disso, há uma grande diferença entre o que o Jalen Brunson faz nos momentos-chave e a maneira como lidera uma equipa, essencialmente, Yeah. e a maneira como o Trae Young o fez quando teve essa oportunidade, para além de que o Jalen Brunson tenta na defesa e consegue ser escondido e consegue já fora da bola, quando utilizaram mais o Cat como up, portanto tem outras grandes valências, como playmaker não está ao nível do Trae Young, mas no resto de tudo é melhor. Incluindo como shooter, que é uma reputação que o Trae Young tem de forte, mas o Brunson é muito melhor shooter que o Trae Young. Muito bem, estamos despachados. Ainda queres falar dos Magic terem dispensado Jonathan Isaac? Epá, não quero falar muito. Vai deixar de haver homilias no, Sim, no a ver balneário. se os Lakers não se namoram e começam a entrar em pânico e dizem pode ser esse, pá. Eu achava que o Jonathan Isaac ia ser um dos grandes defesas dessa geração. Aliás, ele ia ser, Yeah. antes dos primeiros Ia problemas ser, nos ia joelhos. ser, Ia. ia ser. E ainda há 2 minutos, se fizermos uma base por minuto, foi dos melhores defesas do campeonato. Infelizmente esse jogador não volta mais e portanto agora é de quem o apanhar. E um 3&D, o Zaire Williams, que fez um bom par de anos nos Nets que ninguém viu. Os Nets prescindiram da team option nele, portanto é um jogador livre e por isso, Pelinka, se me estiveres a ouvir, este se calhar era dos que baratinho valia a pena. Para fazer número, isso. porque neste momento é preciso gente para fazer número na asa. É isso. Lucas, muito obrigado por mais este bocadão a falar de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube, tornarem-se patronos do A Bola Não Mente, patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, não é? Porque não há til no URL. Subscreverem a DAZN. Não se esqueçam, putos. Tratem lá disso. Desculpa. E é isto, meu. E é isto. Olha, tenha uma boa semana. Sou mais Luís, tenha uma boa semana. Obrigado por seres quem és e aquilo que tu és um Montijo Hall of Famer. Que orgulho.